daqui a pouco. Anderson Torres, que continua a chorar o tempo inteiro na prisão. Dessa vez quem disse isso foi Isalci Lucas, senador ali pelo DF. É uma tentativa desesperada de gerar comoção pública para que a gente tenha dó do Anderson Torres. Mas, no entanto, o brasileiro está mais interessado em outros temas, como o salário do Dudu no Palmeiras, matéria mais lida no UOL no dia de hoje. Então, Isalci Lucas, Eduardo Girão, senador pelo Partido Novo lá do Ceará, não foi desta vez que alguém se importou com o estado de saúde do Torres. Só se fala de outra coisa aqui na rua. Eu vou ali no boteco, só se fala de outra coisa. Salário do Dudu, beleza. Anderson Torres, nem bolsonarista liga. Ninguém se importa, meu irmão. Continuem tentando, claro. Vocês podem tentar, sim, gerar essa comoção pública. Mas é que é difícil quando ninguém se importa com a figura. Mas vamos ver o que o Isalci tem para falar. É uma figura que foi importante na pandemia, na CPI da Covid, muitas vezes falando diretamente do seu toalete, né? Onde ele flertava ali com número 2, necessidades, né? A gente não precisa falar ali o que acontecia com o Isalci, mas ele realmente está muito impressionado com as condições de Anderson Torres e a gente não está nem aí, né? Vamos ver. Ninguém liga muito, ninguém se importa muito. Vamos falar aqui do Anderson Torres, vamos ver isso daí, mas daqui a pouco a gente tem que dar um breaking news que a Daniela Lima tá falando neste momento lá com seu brother, o Yuri Pita, também tá ao vivo. Coronel Elcio, comandante do Exército, está com medo porque ele enviou áudio golpista. Vamos mostrar daqui a pouco aqui. Isalci Lucas, sempre ao vivo, diretamente do banheiro químico de sua mansão no DF. Ele que também faz cospobre de Carlos Alberto de Nóbrega. Vamos lá. Sem dúvida. Casabé. Bem, saindo agora aqui do batalhão da Polícia Militar do Guará, viemos conversar aí com o Anderson Torres. Lógico, está num estado emocional muito forte, né? Há 4 meses praticamente sem ver os filhos. Então a gente precisa se colocar no... 4 meses? 4 meses já. Ele está preso há 4 meses? Quase 4 meses. Hoje é 8 de maio, faz 4 meses já da invasão. Porra. Jogar do outro para saber o que é isso. Só pai, mãe, avô sabe o que significa isso, ficar afastado da família durante todo esse tempo. E com a consciência do dever cumprido. Então, ultrapassou o limite, né, de prisão preventiva, né, já era para, no mínimo, estar fora. Pois é, o Isalci não acerta né? Uma gravação, né? Porque se não é no banheiro químico que a imagem fica uma bosta, é na frente de uma rodovia. Porra, bicho, eu sei, tudo bem que ele saiu ali do batalhão agora, tal, mas sei lá, grava depois. É urgente a fala do Isalci, Helder, para atrapalhar a gente não ter como ouvir direito essa voz maravilhosa? Isalci é um cara artesanal, deixa o Isalci gravar os vídeos dele de forma artesanal. Só o fato dele saber operar uma câmera já é bastante bonito de se ver vindo do Isalci mesmo. É verdade. Um tornozeleiro em casa, alguma coisa assim, mas não dá para ficar ad eterno aqui na prisão. Então, ele está disposto a falar o que tem que falar, normal, está com a consciência tranquila. E espero que ele saia em liberdade para poder responder em liberdade, como todos traficantes e outros mais são liberados, né, por 90 dias. Então, a situação é gravíssima em termos de psicológico, mas eu acredito que com a nossa visita, com a pressão que nós vamos conversar agora, dentro do Senado, foram 42 senadores que assinaram o requerimento, né, e outros querendo assinar. Nós temos que mudar isso, nós temos que garantir que a Constituição realmente seja cumprida. E os dados, né, o prazo, já ultrapassou aquilo que garante a Constituição. Então, tenho confiança que nós vamos fazer um trabalho para poder esclarecer, inclusive agora na CPI, tudo que aconteceu, né, no dia 8 de janeiro. Isalci, pois é, né? Mas o nosso sistema prisional também encarcera provisoriamente quase 40% dos presos hoje são provisórios, tá? E 30% desses 40% presos provisórios nem culpa no cartório tem. O cara pega uma provisória e nem culpa no cartório tem.
Então, isso vocês nunca se importaram. Agora, quando a gente está falando de alguém que tem um certo poder, uma certa influência da direita brasileira, aí todo mundo fica com pena, fica com dó, quer fazer valer a Constituição, ou se aplica a todo mundo, ou a gente realmente acabamos, né, nos transformando em legalistas, né, pessoas que prezam pelas leis, que prezam por aquilo que está escrito na Constituição, mas para todo mundo, ou não adianta reclamar quando acontecer com você algum tipo de ilegalidade, né? Não adianta. E hoje o Anderson Torres depõe na Polícia Federal e tem uma estratégia para responder sobre a atuação da PRF durante o segundo turno das eleições. E vocês lembram o que aconteceu ali no segundo turno das eleições? Fiscalizações de veículos foram concentradas na região Nordeste e atrasaram a chegada de eleitores aos locais de votação. Era uma estratégia para evitar que as pessoas com tendência a votar no Lula conseguissem chegar até as escolas. A oitiva começou às 14h30. O aliado do ex-presidente Bolsonaro foi escoltado ao local. Ele não ficará em silêncio, deve responder às perguntas da Polícia Federal e também deve alegar que o aumento do efetivo se deveu a denúncias de suspeita de compra de voto e por isso foi necessário reforçar a atuação. Vai precisar mostrar a prova dessas denúncias. Até então, ele nunca tinha falado que existia esse tipo de denúncia. E mencionará ainda que no dia do segundo turno, o próprio presidente do TSE, no caso o Xandão, teria dito que as operações não impediram eleitores de participar do pleito. Em relação à viagem à Bahia, estado em que Lula tinha ampla vantagem, o ex-ministro deverá responder que foi ao estado para visitar obras da Superintendência Local da Polícia Federal e negar que a ida tenha tido qualquer relação com as eleições. Ele não vai falar com a imprensa, até porque é difícil saber se ele vai conseguir falar, já que ele só chora, apenas chora, dia e noite. É um grande problema aí que nós temos, né? Ele chegou aqui para depor, né, na PF. Torres deverá explicar aos investigadores suposta interferência na PRF para impedir que os eleitores de Lula comparecessem às urnas e votassem, como disse o Helder Maldonado, né? Então tá aí essa figura, né, da extrema-direita brasileira que foi o responsável pelas marmitas de 90 centavos para os presos, e não dá para reclamar agora que depois todos aqueles presos que estão na Papuda e na Colmeia reclamando da sua comida de 90 reais, tem que culpar o Anderson Torres. Ele leva mais essa culpa também. Infelizmente, Anderson Torres está todo cagado, Helder Maldonado, e a culpa não é nossa, né? Como eu diria, direitos humanos para humanos direitos. Se não fizesse merda, não estaria preso. Ponto. Começar a usar as tags e frases da extrema-direita contra eles mesmo. Porque os caras o tempo inteiro adotam esse tipo de frase feita e quando é com eles querem que seja diferente. Né? Então é muito irônico ver tudo isso daí. O Anderson Torres também falou com os senadores, Bézio. Olha os senadores que ele conseguiu reunir. Eduardo Gomes, Rogério Marinho, Magno Malta, Jorge Seife e Márcio Bittar. Ele afirmou que, no caso da segurança de Brasília, a culpa não é só dele, porque existem protocolos multilaterais, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se desculpou por não estar em Brasília no 8 de janeiro, mas ele precisou ir para Miami porque tinha assuntos ligados à inteligência da Secretaria de Segurança do DF, que não parece ser um órgão muito inteligente, talvez um órgão acéfalo. Muito bem. Talvez ele tenha ido lá comprar um cérebro para a segurança do Distrito Federal. Até então não tinha. Sim, o Áureo da Rocha fala: meus pais ficaram afastados de mim, meus irmãos, em uma época porque estavam trabalhando em outro estado e não porque estavam organizando um golpe de estado, porra! Então, não é mesmo? É isso aí. As famílias ficam distantes. Tem gente que mora no exterior. Eu tenho amigos que moram na Europa, ficam 2, 3 anos sem vir ao Brasil, porque é caro, né? Não dá para vir direto. Não sei qual que é o problema de 4 meses também afastado da família. Tranquilo, né? Tranquilo.